Uma ótima noite. Esse é o Ricamente Live, um programa onde, um espaço, na verdade, a gente vai, através de conversas e bate-papo transformador, enriquecer a nossa mente e, óbvio, enriquecer também o nosso bolso. Deixa eu baixar essa música aqui, porque senão, daqui a pouco derrubam a nossa live por causa da música. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Ricamente Live, um programa onde a gente vai enriquecer a nossa mente e, óbvio, o nosso bolso também através de conversas transformadoras, através de bate-papo transformador com pessoas que, através da sua história, vai enriquecer a nossa história. Você que vai assistir ao vivo e você que vai assistir também gravado. Seja bem-vinda, Ana Jaqueline, que bom ver você aqui. E a Fabiana também, ó, a galera da Merkei tá chegando aí, ó. Nossa convidada já chegou. Daqui a pouco eu vou colocar ela aqui ao vivo. Mas antes, aliás, eu vou chamar ela. E aí depois, quando ela estiver ao vivo aqui com a gente, aí eu faço o que eu preciso fazer. Eu vou chamar ela, vou convidar ela aqui para entrar já. E aí a gente já direciona a galera também, tá? Fala, Jefferson! Que alegria ver você aqui, meu querido. Deixa eu só, ela já solicitou aqui. A Ana também solicitou entrar na live, Ana. Acho que você solicitou sem querer, né? A Ana não, a Ana Jaqueline também solicitou. Juntos, sim, mas a nossa live vai ser os alicerçados para nós terminarmos a mentoria. Ver se deu certo. Oi, Nivas. Oi, Ana, boa noite, tudo bem? Tudo? Nossa, eu não tô te vendo de novo. Você não tá me vendo? Sério? Mas tá me Sério, tá ouvindo? escuro. Sim, tô te ouvindo. Eu tô vendo você e tô ouvindo você. Deixa eu só perguntar pro pessoal que tá aqui com a gente se eles estão vendo, se eles estão Sim, me vendo e vendo você também, se há uma coisa no nosso Instagram ou somente no seu. Alisson, seja bem-vindo. Gerson, bem-vindo. Gente, por gentileza, a Fabiana que tá aqui, ó. Nos avisa aqui, por demos dois. favor. Vendo os Ah, dois. A Fabiana tá vendo nós dois, Ana. tá bom. Deixa eu arrumar aqui que Você eu. não vai me ver, então, mas aí você vai me ouvindo. O importante. Ó, se der alguma coisa, pessoal, vocês nos avisem por gentileza, tá bom? Por favor, se não conseguirem nos ouvir ou nos ver. Aliás, antes da gente continuar aqui, Ana, deixa eu até aproveitar que você já está aqui, vou encaminhar para um pessoal aqui. Você que está assistindo aqui a gente também, vamos encaminhar aqui para uma galerinha para Vamos. que eles possam aproveitar esse momento aqui. Aí, quem quiser nos assistir, assiste. Quem não quiser, não assiste, tá tudo certo. Mas a nossa parte a gente faz de encaminhar essa live aqui. Nossa, tem uma galera aqui que faz tempo que eu não falo. O pessoal vai falar, nossa, a Niva só encaminha a live, bicho. Tá Tá certo. aparecendo os primeiros que aparecem aqui, então. Nossa senhora, gente, live dá uma sorte pra mim. Acabei de receber um Pix aqui, ó. É, Fazer filho. mais live. Energia. Pronto, Eu falo que é energia. total. A gente sabe que é, né, Ana? Fernando Félix, seja bem-vindo. Hoje eu tô bem improvisada aqui, porque a minha avó tá aqui em casa Ah, e ela gosta de assistir televisão bem alta, assim, ela não escuta muito bem. Aí eu tive que vir aqui tá. pro quarto. Não, Por não isso tem que a luz problema. tá meio estranha. Hã? A luz tá meio estranha, meio escuro aqui, né? É porque você tá na frente da luz, na verdade. A luz tá atrás de você, né? É, deixa eu ver se eu virar aqui, se fica melhor. Peraí. Melhorou, né? Melhorou. Agora tá Tá de frente aqui. para a luz. Melhorou. Dá pra ver você melhor aí. Maravilha. Então, deixa eu dando. Eu vou falando com o pessoal aqui, então, tá bom, Ana? Enquanto o pessoal vai entrando, a Paola acabou de entrar aí também. Sim, sim. E, e assim, olha, pessoal, vocês estão ao vivo com a gente aqui, tá? Esse é o programa Ricamente Live, a gente bate um papo aqui e conhece um pouco mais da história das pessoas. Através da história delas, a gente enriquece a nossa história. Então, é um programa para enriquecer a nossa mente e, obviamente, também enriquecer o nosso bolso, porque a gente fala sobre dinheiro aqui também. Vamos conhecer um pouquinho mais da história da Ana e compreender através da história da Ana o poder das escolhas, né? Através da história da Ana. Ó, a Gabi Palencio também chegou aí, seja bem-vinda. Então eu vou recebendo vocês aqui enquanto eu vou trocando uma ideia com a Ana.
Se vocês tiverem alguma pergunta para Ana ou para mim, fique à vontade. A tia acabou de entrar aí, ó, a Ana Cláudia. Eu não tô conseguindo ver as pessoas que estão entrando. Tá Não, aparecendo pra mim. Não. eu vou te falando então, tá? A Gabi Palense acabou de entrar, a Paola acabou de entrar, a Ana Cláudia acabou de Ai, entrar. que legal. Pois é, galera da sua equipe aí. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta aqui também para fazer para mim ou para Ana, por favor, coloca nos comentários aqui. Boa noite, Ana Cláudia. Pode colocar nos comentários que eu estou olhando aqui, tá? Eu vou trocando ideia com a Ana aqui pra gente, com a Ana América, para que fique mais enriquecida a live ainda, porque a participação de vocês aqui é que enriquece também. Bora lá então, eu vou começar já. Antes de eu fazer algumas perguntas aqui, Ana, deixa eu pedir para você se apresentar. A gente já fez live juntos aqui, mas é sempre bom a gente se apresentar. Fica à vontade. Sim. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana América, eu sou diretora e consultora da Mary Kay há mais de 10 anos. Trabalhei muito tempo em empresas, né? Trabalhei na área de recursos humanos, na área administrativa também, em algumas empresas, e resolvi empreender com a Mary Kay há exatamente 13 anos atrás, por conta da qualidade de vida mesmo. Eu acho que quando eu entrei na Mary Kay, eu nem pensava muito em ganhos financeiros. A minha filha estava com 3 anos, 2 para 3 anos, e eu tenho um filho também já 10 anos mais velho que ela, então meu filho estava com 13 anos, e eu estava em busca de algo que eu pudesse fazer, que eu pudesse conciliar com a criação dos meus filhos, com o tempo, né, que eu queria dedicar para eles. Mas eu não sabia o que fazer na época, eu estava muito perdida, não me sentindo reconhecida. Eu trabalhava muitas horas, né, numa multinacional aqui em Pindamonhangaba. Tinha um ótimo salário, tinha uma boa remuneração, mas não tinha tempo. Perfeito. E falando hoje de escolhas, né, Nivas, acho que esse tema até calha um pouquinho sobre essa escolha que eu fiz há 10 anos atrás, de sair de um trabalho CLT, onde eu era registrada, tinha todos os benefícios, enfim, Certo. para empreender, né? Então, não foi uma decisão fácil na época, Imagino. mas foi uma decisão assertiva, assim, foi uma coisa que eu arrisquei, né? Eu acho que hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, realmente precisei ter bastante coragem, assim, de falar, não, não é isso que eu quero mais, até porque eu nunca tinha vendido nada, né? Sim. Então foi uma escolha mesmo ousada. Até nessa linha de Exatamente. raciocínio, a Ana Cristina Cunha acabou de entrar aí também, ó. Até nessa linha de raciocínio, de que foi uma decisão, uma escolha, né? Ousada, nós estamos falando sobre o poder das escolhas. Até fixei o comentário aqui para ficar mais fácil o tema da live. Uhum. Você acredita, Ana, que toda escolha ela tem um preço? E assim, como que você lida com o preço das suas escolhas ou como você vem lidando ao longo da vida com o preço das suas Uhum. escolhas? Eu acredito que toda escolha tem um preço, sim, até porque você vai precisar abrir mão de outras coisas. Para todas as escolhas que você faz, é preciso abrir mão de algumas coisas, né? Então, existe esse preço a pagar. E eu acho que o maior preço que a gente paga quando a gente faz uma escolha é, é o preço de não saber se aquela escolha é certa ou não, né? Eu acho que essa decisão, assim, quando você tem que escolher qual caminho você vai seguir, você paga esse preço da dúvida, né? De você não saber se aquilo vai dar certo ou não, de você não saber se esse caminho é o correto, se vai dar certo, se tudo que você planejou vai acontecer, né? E em todos os sentidos, não só profissionalmente falando, mas Sim, pessoalmente, né? sim. Então, eu acho que sim, existe um preço a pagar e para mim o maior preço quando a gente faz uma escolha é esse, que é é a dúvida, né? É você não saber se aquilo é o correto, né? Se vai dar certo, se Muito você não vai legal. quebrar a cara, né? Perfeito. Ó, Que foi o a que Nath, aconteceu comigo. a Nath Cananeia acabou de entrar aí também. Ó, Ah, e legal. assim, você colocou aí, né, que o maior preço que a gente paga, talvez é essa questão da dúvida, ou talvez seja. E aí, trazendo o tema da live, que é o poder da escolha,
Eu acho que o poder da escolha, na minha compreensão, está justamente aí. O poder está na escolha e, vamos dizer assim, a fraqueza, talvez, a gente pode colocar assim, está na dúvida. Porque, assim, Sim, sim. dúvida nós vamos ter. Por exemplo, se vai dar certo ou não, a gente não sabe se uma escolha vai dar certo ou não até a gente escolher e passar por aquele processo. Exatamente. Agora, o que trava a maioria das pessoas que eu percebo é justamente a indecisão em não Uhum. escolher. Porque independente da escolha, no final das contas, uma escolha, né? E aí já vou emendar na próxima pergunta aqui. Mas a gente só vai saber se uma escolha foi bem tomada ou não depois da escolha, no final das contas. Porque antes da Sim, escolha é uma indecisão. A indecisão, na minha compreensão, é que deixa as pessoas travadas e as pessoas na indecisão ela é fraca, existe fraqueza só numa indecisão, quer seja, por quê? Porque a indecisão deixa a pessoa estática, né, travada. Eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda. é, Enquanto eu não decido se eu vou para a direita ou para a esquerda, eu estou parado. E a sim, maioria das pessoas elas ficam paradas na indecisão, né? Então acredito que talvez é, o maior preço aí dessa questão da dúvida que você colocou seja no sentido tipo não tomar a decisão seja o pior dos preços, é, o pior dos castigos aí no final das contas. E aí é. já vou emendar numa outra que eu acho que é importante. É, você consegue, ou melhor, como você, no final das contas, né? Como você conseguiu diferenciar uma escolha feita é, não uma escolha feita por medo e uma escolha feita por coragem? É, das escolhas que eu tive que fazer na minha vida, Isso. Como é que você conseguiu é, diferenciar assim, nossa, essa escolha eu tô fazendo por medo, essa escolha eu tô fazendo por coragem? Ou não dá para, ou na verdade, no final das contas, é a mesma coisa? aham. Não, eu acho que quando a gente toma uma decisão na coragem, é quando a gente tem situações na nossa vida que a gente não aguenta mais. Assim, vou dar um exemplo para você, que seria no caso quando eu estava trabalhando como CLT numa empresa onde eu não estava bem, onde eu não me Tá. sentia reconhecida, onde eu não estava feliz. E aí, assim, todos os dias essa coragem, ela fortalece esse incômodo, vamos dizer assim, que eu vivia dentro desse lugar, fortalecia mais a minha coragem, né, de tomar essa decisão. Então, Perfeito. muitas vezes eu parava na frente da empresa, olhava para o céu, aquele dia lindo, maravilhoso, eu saía de casa, minha filha às vezes ficava chorando, doente, meu filho também. Então, assim, esses incômodos que para mim eram coisas muito importantes, iam fortalecendo a minha coragem de falar, não, eu não quero mais isso, eu preciso fazer outra coisa, algo que eu faça para mim, né? Tá. Então, eu acho que uma decisão tomada na coragem, nesse sentido, para mim, foi algo muito forte, porque eu estava com aquele incômodo muito grande dentro de mim. Então, quando você tem um incômodo, você toma uma decisão de coragem, eu acho. Com mais Perfeito. coragem, né? Do tipo assim, não, isso daqui vai dar certo, e se não der, eu vou fazer outra coisa, mas aqui eu não quero ficar mais. Vivendo Entendi. essa infelicidade, né? Eu não quero mais. Agora, uma decisão baseada no medo, que eu posso também dizer que já aconteceu comigo, é quando eu fiquei me sentindo insegura, há um tempo atrás, né, quando meu pai faleceu. Então, emocionalmente falando, eu me senti insegura, como se eu tivesse perdido, né, a minha estabilidade, vamos dizer assim, emocional, né? E aí eu tomei uma decisão de prestar serviço para uma empresa, além da Mary Kay, né? E Aham. essa decisão foi uma decisão baseada no medo, que era o meu medo de ficar sem dinheiro, de não dar conta, de não continuar fazendo meu negócio, de não, porque como eu estava muito abalada emocionalmente, eu não conseguia ficar motivada para sair para vender os produtos, para treinar minha equipe, para fazer esse negócio acontecer como deve ser feito, a Mary Perfeito. Kay, né? Então eu Perfeito. fiquei com muito medo, eu fiquei com medo. Eu não estava sem dinheiro, eu não estava com as contas atrasadas, eu não estava com. Minha vida estava normal. Mas o medo fez com que eu tomasse a decisão de prestar serviço para essa empresa, né? Então, isso.
foi uma decisão baseada no medo. Então, acho que Entendi. a instabilidade emocional fez com que eu tomasse essa decisão por medo, né? Agora, na coragem, não. Na coragem é quando você já não está mais satisfeito mesmo com aquilo que você vive. E aí você, eu não sei de onde que vem, pelo menos para mim, né? Vem essa coragem de falar, não, eu vou fazer isso acontecer. Faça chuva ou faça sol. Entendi. Então você talvez a coragem te fez com que você tomasse uma decisão, vamos dizer assim, em direção à vida, por mais, vamos dizer assim, e o Isso, medo te fez a coragem é um movimento de expansão. O medo é um movimento de retração, seria mais ou menos isso? exatamente. Acho que é esse movimento mesmo. Quando a Perfeito. gente está com medo, a gente está olhando para. A gente fala isso na sistêmica, né? Olhando para a morte, que não é no sentido da morte em si. Sim. Acho que é no sentido disso que você está falando, né? Do retrair, do paralisar, do olhar para trás, né? Acho que é isso. Muito legal você falar isso aí, porque a gente sabe, né, do movimento sistêmico, né, o conteúdo sistêmico, enfim, ou a constelação familiar, conforme a gente queira chamar aqui, Uhum. mas ele traz isso, né, quando a vida, na verdade, a vida ela é sempre um movimento para o mais, a vida sempre exige um Isso. movimento para o mais, né, ou seja, em direção à vida, mesmo que a situação você não esteja muito clara, você não tenha muita clareza, mas você sente que aquele movimento vai trazer mais vida. E o Isso. movimento de retração é um movimento de morte, no final das contas. É um movimento que você, mesmo que você Exatamente. faça, mesmo que você escolha, mesmo que você faça, mesmo que você decida, é um movimento de retração. E a gente É. sente isso no final das contas, né? Quando a gente está escolhendo algo que está trazendo mais vida, por mais desafiador que seja aquela decisão, mais desafiadora que seja aquela decisão, é uma decisão que está trazendo mais vida, te traz mais energia, te traz Uhum. mais vontade de viver e uma decisão de retração que faz com que você continue receioso ou receiosa É, com aquela decisão que você tomou no final das contas, né? Até a Ana Cláudia está colocando aqui, ó, seu emocional estava muito abalado naquela época, tava, provavelmente, né? com Deixa eu dar boa certeza. noite pro Mirinho aqui, para Eve, acho que é isso que chegou aqui, para a Glauce, que chegou aqui, e a Graciane também. Muito interessante você colocar isso aí, Ana, e aí eu vou trazer agora uma questão aqui que é importante com aquilo que eu trabalho, inclusive. Nas duas situações que você trouxe, quando você decidiu sair do seu emprego, lá com uma atitude de coragem, e quando você decidiu entrar numa outra empresa, que foi uma escolha mais pelo medo. Lá atrás, decisão de coragem, para o mais, para a vida. Você tinha reserva financeira? Não, Lá na coragem você não tinha reserva financeira. nenhuma. Olha que interessante. É muito louco isso, né, gente? Eu não tinha Sim. nenhuma reserva financeira, mas também não tinha medo. Assim, eu, né, comecei a fazer um negócio, vender, montar minha equipe, trazer pessoas, sem essa preocupação de perder, da falta, né? É exatamente isso que você está falando, né? Perfeito, muito legal. E agora, porque você já falou isso, mas vou repetir, né? Quando você tomou a decisão do medo, aí baseado no medo, você não estava faltando dinheiro, né? Você falou. Não, eu tinha uma boa reserva financeira. Uma boa reserva financeira. Por que eu Mas provoquei isso aqui? Eu provoquei isso aqui exatamente para. Desculpa, pode completar o raciocínio que você ia falar. não, mas é exatamente isso. Eu acho que quando a gente está olhando para a morte, no meu caso, né, que eu estava vivendo aquele momento de luto, né, Sim. O que é do meu, importante viver também, do meu obviamente, né? pai, né, ter falecido, ter ficado doente, enfim, todo esse processo. Por mais que você tenha uma reserva financeira, o medo de perder é muito grande, né? Eu fiquei com muito medo de perder e eu não sei por que esse medo. Não entendo isso, assim, se é sistêmico, não sei. É Mas é isso. interessante. Porque assim, ó, existem duas formas de nós nos movimentarmos na vida. E é isso os dois exemplos que você deu é muito legal, dá para exemplificar. Existem duas maneiras de nós movimentarmos a nossa vida e o dinheiro, no final das contas, ele é resultado desse processo. A gente se movimenta pelo medo, e aí o movimento pelo medo é um movimento de retração. Então, eu não tenho dinheiro, então eu preciso fazer dinheiro porque eu tenho medo de não pagar minhas contas, é um movimento pelo medo. Uhum. Ou eu tenho dinheiro e também agora tenho medo de perder. Ainda assim, é um movimento pelo medo.
ou o movimento pelo amor, mas não o amor romântico que a gente ouviu falar, não, mas é o amor que eu acabei de falar, que é esse movimento do mais, que é um movimento para a vida, um movimento que traz coragem, que traz energia Uhum. vital, que você sente a vida pulsando em você, né? E esse é o movimento pro mais. Então, ou a gente faz um movimento a partir do mais, dessa energia vital, ou a gente faz o movimento a partir do medo. No final das Entendi. contas, é uma escolha fazer o movimento para o mais ou o movimento para o menos. É que Uhum. a gente não aprendeu sobre isso e a gente não presta atenção no que a gente sente. Porque a gente sente quando está fazendo o movimento para o mais. Como você falou, é uma coragem. Eu não tinha reserva financeira, mas eu tinha um desejo de vida, um desejo de expansão, um desejo de experimentar mais a vida no sentido da palavra, ou seja, de crescer, de expandir, de ambição. E a gente sente quando a gente está fazendo um movimento para o menos. Quando a gente fala, às vezes, movimento para o menos, eu estou com dinheiro na conta, e ao invés de eu usar esse dinheiro, inclusive, para expandir alguma coisa que eu estou querendo expandir, eu falo, não, melhor não, eu estou com medo. E aí, o que que nutre, na minha opinião, se eu faço um movimento para o mais ou se eu faço um movimento para o menos, se eu faço um movimento para a vida ou se eu faço um movimento para a morte? Nutre o que eu estou vendo, a partir do que eu estou vendo, a partir do que eu estou ouvindo e a partir do que eu estou vivenciando. Ou seja, Uhum. daquilo que eu me alimento no meu dia a dia, seja de noticiário, seja de rede social, seja de conversa, seja de ambiente, vai orientar as minhas decisões ou as minhas escolhas, no final das contas, se eu estou fazendo escolhas para a vida, para o movimento para o mais, ou estou Uhum. fazendo escolhas para o Sim. movimento para o menos, no final das contas, né? Tudo conta, tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou ouvindo, tudo que eu estou vivenciando, com quem eu estou vivenciando, com quem eu estou Sim. conversando, o que eu estou conversando, ou seja, a ambiência conta. Então, Com certeza. pessoas que estão ao meu redor contam, o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão consumindo, o que eu estou consumindo junto com essas pessoas, Uhum. no final das contas, conta, né, Ana? Com certeza. Acho que por isso que quando eu iniciei na Mary Kay, o meu movimento para o mais foi muito rápido, assim, por conta do ambiente, é, das pessoas, a minha diretora, né, me incentivando Sim. e ali eu fui, né, vendendo e conquistando as coisas. Então, é isso, exatamente isso que você está falando. Quando você está no movimento para o mais e está num ambiente com pessoas e ouvindo e aprendendo e fazendo coisas voltado para o mais, né? E que é o mais não é só mais dinheiro, né? É mais Não, trabalho, é perfeito. mais pessoas, é mais problemas, né? Então, Sim, assim, sim. mas de qualquer forma é mais para É mais tudo, né? estudo, é mais leitura, Conhecimento, é né? mais visita. Com certeza, muito mais visita, trabalho, pessoas, dinheiro, viagens. Então, quando eu olho assim para essa trajetória, eu vejo exatamente esse processo do mais até o momento que o meu pai adoeceu. É Hum, muito louco isso, né? Quando meu pai adoeceu, eu estagnei. Então, eu fiquei 3 anos fazendo exatamente a mesma coisa em relação a vendas e pontuação com a minha equipe. entendi, Estagnei. E quando meu entendi. pai faleceu, eu quis parar, né? Eu É parei, na verdade. é uma pergunta mesmo, tá? Porque isso enriquece, como eu falei, nesse bate-papo aqui Uhum. enriquece a nossa vida, o nosso bolso também, mas também a nossa vida, a nossa experiência de vida. Você parou quando o pai faleceu ou esse processo veio acontecendo? É como se você estivesse desacelerando, e aí, óbvio, quando você desacelera, em algum momento aquele veículo vai parar, Uhum. né? Porque você desacelerou, no final das contas. É isso que aconteceu ou você sente que. Porque a sua fala foi o seguinte: eu vim estagnando, e aí, quando meu pai faleceu, eu parei. Ou você Uhum. sente que foi um movimento brusco de parada? Não, foi um movimento brusco. Eu acho que eu estagnei, assim, eu diminuí, eu já desacelerei total quando ele ficou doente. É, Mas, claro, tudo isso é inconsciente, né? Eu não tinha Sim, sim, percebido isso. sim. Então, assim, Perfeito. eu dei uma desacelerada e mantive. É como se eu, tipo assim, estivesse andando a 100 por hora, aí eu passei a andar a 50 por hora e fiquei andando a 50 por hora. Tá, E 50 por hora tava bom pra mim. perfeito. Mas quando ele morreu, quando ele faleceu, eu falei, nossa, eu não quero mais isso. Não quero nem andar a 50 por hora mais. Não, quero parar, não quero mais me arrumar, não quero mais vender nada, não quero mais falar com ninguém. E foi por isso que eu
busquei fazer outro trabalho porque eu queria o quê? Fazer algo que eu não precisasse me movimentar, que eu só precisasse trabalhar com a minha cabeça, Entendi. né? Então, é exatamente isso. Quando ele faleceu, eu falei, não, não quero mais ir. Mas assim, E esse trabalho trouxe uma energia de alguma forma, trouxe uma energia de volta para você, inclusive para você focar no seu próprio negócio? trouxe, na verdade, trabalhar com fazer essa prestação de serviço me trouxe esse momento que eu acho que eu precisava, foi muito bom para mim, porque eu consegui dar essa, como se eu tivesse ficado realmente dentro da minha casa num inverno escuro, trabalhando quietinha, e trouxe de volta a minha vontade de fazer as coisas acontecerem por conta de ser um trabalho também com mulheres, por eu Aham. ver, né, essa pessoa que eu presto serviço fazendo coisas. Então, automaticamente eu fui olhando de novo, acho que olhando de novo para a vida, sabe? Comecei a enxergar de novo as coisas que eu não estava enxergando, vendo pessoas, vendo mulheres, querendo ajudar, querendo fazer. Então, assim, mesmo eu estando nos bastidores desse trabalho com ela, me acendeu novamente essa chama, né? E quando você fala isso de olhar para a vida, hoje, eu percebo muito que esse movimento está acontecendo novamente comigo. Por quê? Porque agora sim eu estou com vontade de novo de fazer as coisas, de fazer evento, de voltar a atender cliente, de sair de casa, de me arrumar, entendeu? Então essa Entendi. vontade voltou. É como se eu tivesse me apaixonado novamente por esse trabalho. Então, de É certa mulher. forma, de certa maneira, que você está trazendo aqui, a gente está trocando ideia, obviamente, o que você está trazendo é que mesmo essa escolha, mesmo essa última escolha que você fez, a partir do medo, que foi teoricamente uma escolha de retração, ainda assim ela te trouxe insights ao longo da jornada, ela te trouxe insights para que você pudesse de novo voltar àquele Sim, ardor do seu negócio. Ou seja, sim, isso traz um grande aprendizado, pelo menos para mim aqui, tá, Ana? É, as nossas escolhas a gente faz com a consciência que a gente tem naquele momento, com os recursos que a gente tem naquele momento, né? E pode parecer uma escolha equivocada, mas no final das contas, aquela escolha vai nos levar, a vida vai nos conduzir novamente no uhum, trilho de alguma maneira, porque o amor da vida, o amor de Deus, a gente pode chamar aqui do que você quiser. Aliás, dando boa noite para a Isabela, o show que chegou aqui, a gente pode dizer que essa vida, ela está em movimento, ela está em fluxo, ou seja, como se fosse um rio, e ainda que a gente saia do trilho, a vida por si só, que é muito maior, sim, que consegue enxergar muito mais além daquilo que nós conseguimos, ela vai novamente nos encaminhando para aquilo que é nosso, para aquilo que é desejo nosso, para aquilo que através do amor, de alguma forma, mesmo a gente não entendendo, mas nos encaminha de novo para o que aconteceu com você. Pelo menos é o que eu observei aqui na exatamente. sua fala. Posso até dar um exemplo aqui, né, de algo que aconteceu que para mim foi bem forte, assim. É, Por eu, favor. eu, eu ajudei a realizar um evento, né, algum final de semana atrás, e eu levei comigo algumas ex-consultoras, algumas consultoras e duas ex-consultoras da minha equipe. Duas pessoas que Perfeito. já foram consultoras, elas estavam trabalhando lá nesse evento. E foi muito louco, porque todas elas, durante o evento, a gente estava trabalhando muito, tinha muita gente, enfim, muita mulher. Elas falaram exatamente a mesma frase para mim. E elas falaram assim, Ana, você sabe que eu só tô aqui por você, né? E essa frase parecia aquelas cenas de filme, assim, até que eu tava assim, bem cansada, trabalhando muito, fazendo um monte de coisa nos bastidores e tal. E quando eu escutei elas falarem, eu falei, verdade? Você tá aqui por minha causa? Tipo, você não tá aqui porque você tá ganhando uma diária pra estar aqui? Daí elas, não, a gente não tá aqui por causa disso, a gente tá aqui por você, pra te ajudar. E ali, Lucas, foi muito louco, porque assim, teve uma hora que eu saí, era perto do shopping, eu fui pro shopping, eu andando no shopping, eu só falei assim, cara, eu sou uma boa líder. Eu sou uma boa líder. Sabe, parece que veio assim, é isso que você tá falando, a vida conduz você para um lugar
para você fazer algo que não tem, às vezes, nada a ver com aquilo que você quer fazer, que é o seu propósito aqui na Terra. Ou pelo menos a gente imagina que não seja, né? A gente imagina que não tem Exatamente. nada a ver, né? Imagina que não tem nada a ver, mas de qualquer forma tem, né? De alguma forma Sim. tem. E aí aquelas pessoas que estavam ali, parece que eram atores para me falar exatamente essa frase que acendeu de novo dentro de mim, que eu falei, nossa, é verdade. Eu acredito muito que a liderança, ela é um exercício, assim, de exemplo, né? Você Sim. não precisa mandar as pessoas fazer, você não precisa Perfeito. exigir nada de ninguém. As pessoas fazem porque elas querem fazer, porque elas estão com você, Perfeito. né? Uma equipe, eu acredito que é isso. Você está com elas e elas estão com você. Então, eu sempre Sim. fui assim. E ali as minhas ex-consultoras me falando aquilo, eu falei, gente, passaram-se 5 anos, ela está aqui comigo, né? Não pela Mary Kay, não para ganhar dinheiro, nada disso. Ela tá porque ela é minha parceira, né? É perfeito. E isso também, isso aí acabou, né? Isso que você acabou de falar, nos traz um grande ensinamento, né? Que no final das contas, o dinheiro, ele é uma coisa que eu acredito, ele é sobre credibilidade, né? Ele é sobre confiança, ele é essa troca, eu troco com quem eu confio no final das contas, quer seja um Sim, produto, um serviço ou uma experiência, né? E da mesma maneira, quando a gente está produzindo, financeiramente falando, as pessoas estão confiando no seu trabalho, confiando no seu produto, confiando no seu serviço. sim. Liderança também é sobre confiança. As pessoas seguem em quem elas confiam, no final das contas, né? Então, trazer isso para o negócio é mais simples do que a gente imagina, inclusive, né, Ana? Porque Sim, é sobre que tipo de filosofia eu tenho, que tipo de valores eu tenho e vou seguir esses valores, que tipo de cultura eu sigo e a minha empresa segue, meu produto segue, meu serviço segue. Porque se eu exatamente. estou enraizado, eu estou bem, tá claro quais são os meus valores, as minhas crenças, o que me orienta, a minha cultura, não fica tão difícil você liderar no final das contas, ou até Uhum. seguir alguém, né? Se está claro isso para você, né? Sim. E o mais legal de tudo isso é que agora você está falando, está vindo um insight para mim, que naquele momento eu falei, cara, eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo de fazer esse negócio, de continuar fazendo, de trazer novas pessoas para o meu time, de continuar esse trabalho que eu sempre fiz e que eu em algum momento achei que não poderia fazer mais, sabe? Sim. Então, naquele momento eu falei, cara, eu não preciso ter medo, porque se essas meninas estão aqui comigo fazendo esse trabalho, né, sem ganhar nada em Sim. troca, vamos dizer assim, eu posso trazer outras pessoas comigo, Perfeito. Você não entendeu? acha, uma pergunta, você não acredita, você não sente, não sei, alguma coisa assim, que o que acontece no meio do caminho, e aí não só no seu negócio, mas em qualquer outro negócio também, é que de repente a gente perde a consciência ou perde de vista, né? Perde de vista o real motivo pelos quais a gente está liderando Uhum, as com pessoas, e aí certeza, às vezes olha para o dinheiro, olha para o produto, com e aí fala, meu certeza. Deus do céu, eu não tenho mais a ver com esse produto. E aí, no final das contas, não tem mesmo, mas é sobre a liderança, no final das contas. Você não acha que a gente Exatamente. perde de vista isso? Com certeza, porque quando eu entrei na Merkei, eu só queria, eu não estava olhando para o dinheiro. Sim. Eu não estava olhando, como eu falei, eu não entrei na Mary Kay olhando para o dinheiro. Eu entrei na Mary Kay para eu ter mais tempo para ficar com a minha família. E quando eu falei que eu queria, não falei que eu queria parar, mas que eu queria dar um tempo, vamos dizer assim, eu falava assim, eu tô me sentindo inútil, eu não tô fazendo nada, eu tenho muito tempo. Eu tenho dinheiro, mas eu quero fazer alguma coisa, eu quero trabalhar, eu não tô trabalhando, entendeu? Sim, sim. E você Então, ficou 3 anos acompanhando seu pai, inclusive, né? Do processo que ele tomou. exatamente. Que bom que Olha eu que tive esse doideira, tempo, cara. né? Que eu Sim, tinha tempo, né? Que eu tinha dinheiro. Então, assim, hoje, né, depois desse processo todo, sim. desse 1 ano que eu Olhando para percebi, trás, vamos dizer assim, né? eu percebi que realmente eu deixei o meu propósito, que é ajudar as mulheres a ter mais qualidade de vida, mais tempo e dinheiro, né? Tudo ao Sim, mesmo, tudo num pacote só, vamos dizer assim, que é o que a Mary sim. Kay proporciona pra gente. Aham.
Porque eu foquei primeiro muito no dinheiro e depois muito no tempo livre, na liberdade, enfim, né? Posso provocar aqui? Eu não sei se você olhou muito para o dinheiro, muito para o tempo. Eu acho que, na minha compreensão mesmo, é que você tirou o olhar, você perdeu de vista o real propósito, talvez, não sei se eu posso falar essa palavra, que propósito pode parecer uma coisa muito abstrata, mas o real motivo, aquilo que te nutre, no final das contas, que é quando as meninas te Exatamente. falaram para você lá no evento, que você sentiu de novo ali a nutrição da vida, né, a energia vital. Eu acho que a gente perde de vista isso. Porque eu tô falando isso para É. você, porque quando eu tô atendendo, quando eu tô fazendo mentoria, quando eu tô fazendo uma live aqui com mais, por exemplo, eu sinto essa energia, eu sinto e como eu tenho consciência disso, então eu até brinco, né? Se eu não vender mentoria, eu dou mentoria, porque eu sei o quanto que me nutre, no final das contas. É sobre a minha vida, no final das contas, né? E eu sei o quanto que transforma a vida das pessoas também. Mas o Pix ali, o dinheiro aos quais elas vão me pagar, isso é um resultado do processo, no final das contas, daquilo que eu escolho fazer para o outro, do meu serviço, no final das contas, no seu caso, a liderança. E aí eu quero emendar uma pergunta aqui, Ana, na sua visão, né, você tem quantos anos de Mary Kay já? 10 anos? 13. 13. Na sua visão, 13 anos de Mary Kay, assim, quais pequenas, se você conseguir identificar aí umas duas, três ou mais, não sei, mas quais pequenas escolhas diárias geram grandes resultados ou geraram grandes resultados aí ao longo da sua vida? Eu estava falando sobre isso essa semana com a minha diretora. As pequenas decisões foram as de fazer o básico, o simples, assim. Por exemplo, né? Falar com 3 clientes por dia, falar com 3 consultoras por dia e vender R$ 300 por dia. Tre- Basicamente, Vamos lá. É muito legal isso. Então, é o falar com 3 mais três 3 mais pessoas. 3 que a gente fala. 3. 3. Isso é o básico bem feito. Básico bem feito. Se eu conseguir atender 3 clientes por dia, a média de vendas é de R$ 300. R$ 100 para cada cliente, no mínimo, eu vendo. Tá. E se eu falar com 3 consultoras por dia, ou falar por telefone, ou fazer uma chamada de vídeo, tomar um café, eu Tá. consigo acompanhar essas consultoras, ajudando elas a vender R$ 300 por dia, né? Perfeito. Dando dicas, ajudando elas, enfim. No... Agora, assim, ó, você falou, se eu falar com 3 pessoas, se eu fizer os 3 que você falou, obviamente, falando do negócio da Mary Kay, mas isso Uhum, funciona para qualquer negócio. Funciona para mim, por exemplo, né, se eu colocar, eu quero falar com 3 pessoas para sim. oferecer uma mentoria, oferecer eu vou gravar eu vou fazer 3 lives por mês, eu sei que eu vou Uhum, alcançar a audiência das pessoas, ou seja, isso acaba funcionando para todos aqueles que trabalham com vendas, no final das contas. Mas eu vou fazer uma provocação aqui que é importante, porque as uhum. pessoas se perdem aí, quando a gente está falando de vendas, no mundo das vendas, as pessoas se perdem nisso que eu vou te falar agora, que eu vou te perguntar. Legal, 3. Mas por que fazer isso diariamente? Porque isso vai me levar, primeiro, a sentir diariamente, novamente, essa sensação de trabalho, né? Tô trabalhando, tô no meu propósito, tô fazendo aquilo que eu gosto de fazer. E porque vai me levar a realizar os meus objetivos pessoais, né? O dinheiro, o Tá, vou meu. provocar um pouquinho mais profundo. Então, no final das contas, isso vai fazer com que você se sinta viva. Seria isso? Sim, com certeza. Tá. Então, acho que a gente perde de vista isso. A gente perde de vista exatamente isso. Eu vou fazer isso porque isso me faz sentir vivo. Uhum, Quando a gente perde isso de vista, a gente corre um grande risco de deixar de fazer o básico bem feito. sim. Porque aqui a Ana Cláudia colocou aqui, ó, para manter a consistência. A gente, eu falo isso no método 80P20F, que é de finanças, eu falo no terceiro ou no quarto encontro, você lembra disso? Porque, você, inclusive, passei, né, a gente fez um trabalho juntos, Sim. faz um trabalho juntos, mas eu falo assim, ó, no terceiro ou no quarto encontro, eu falo para o cliente assim, ó, a partir de agora, seu desafio vai ser continuar fazendo o básico. Por Sim. quê? Porque sua mente vai querer complicar, vai falar assim, não é possível, que é só fazer isso aqui, Uhum. né? E aí é que a gente se perde. Então, o que eu pego aqui de aprendizado nisso que você falou de 3 atrelado ao que a gente chama de motivo, né? O porquê, né? Eu perguntei por quê, porque todas as vezes que a gente pergunta, a gente coloca
palavrinha aí, né, na pergunta, por que fazer isso? A gente está indo num motivo mais aprofundado, num motivo maior, e o motivo está conectado ao nosso valor. Então, às vezes, a gente não faz algo porque a gente não sei qual é o valor daquilo. E por que eu não sei o valor daquilo? Porque eu não perguntei, por que eu tenho que fazer tal coisa? O valor intrínseco para a gente. Quando eu entendi no meu negócio que a mentoria, no final das contas, era algo que nutria ou que nutre a minha vida, no final das contas, que faz com que eu me sinta vivo, isso para mim mudou o meu negócio e ficou mais leve no final das contas. Não dá trabalho do mesmo jeito, mas é um trabalho que me deixa vivo. Então, em todos os lugares eu estou falando, para mim é natural falar do meu negócio, porque eu sei que eu tenho essa consciência, eu não perco isso de vista, tá? Porque me nutre. Então, no final das contas, e aí o dinheiro vem como resultado, todo aquele processo para realizar os meus sonhos e tudo mais, eu queria só deixar registrado isso aqui para todos nós, para quem está assistindo ao vivo e para quem vai assistir depois gravado. É importante entender, isso aqui que eu estou fazendo me nutre. Nutre a minha alma, nutre o meu espírito, nutre a minha vida. E o resultado, o processo disso depois o resultado é consequência desse processo depois. Mas a gente perde isso de vista porque é básico, é simples. Não é difícil falar com três, não fazer os 3 que você falou, e não é difícil, não é nada difícil. Mas a gente quer reinventar a roda. A gente, ainda mais hoje, num mundo de bastante informação, tá todo mundo falando que faz isso ou faz aquilo, a gente fica pipocando para todo quanto é lado e deixa de fazer o que é simples, o que é básico, mas que funciona. Então, eu só queria registrar isso aqui porque isso aqui é importante. Você, Ana, se você pudesse dar um conselho para alguém que está paralisado, você já passou por esse processo, diante de uma decisão importante, qual conselho você daria? Se a pessoa está se sentindo paralisada, Ela está paralisada, não é nem ela está está se sentindo, paralisada. não. Ela Está está paralisada. paralisada, é isso. Diante de uma decisão que precisa ser tomada, qual conselho você daria? Eu acho que colocar no papel quais são as coisas que nutrem, é isso exatamente que você falou. Quais são os meus porquês, né? Então, antes de tomar a decisão, você olhar para os porquês, olhar mesmo para aquilo que é importante para você, né? E pensar que é aquilo que você falou, que se você ficar paralisado, também é uma escolha, né? Mas que isso também não vai te levar a lugar nenhum. Isso também não vai te mover para lugar nenhum, né? Mas que também é uma escolha. Ficar parado também é uma escolha, né? Então, você escolhe esperar mais quanto tempo, né? Eu estava falando sobre isso com uma consultora minha, né? Falei para ela, você pode escolher continuar onde você está, mas o final do ano está aí. As oportunidades vão passar, as coisas vão acontecer, independente do que está acontecendo lá fora. E eu lembro muito da sua fala, né? Do tipo, cara, esquece, não para de botar a culpa nos outros. Você está escolhendo ficar aqui nesse lugar paralisado e está tudo bem se você quiser Sim. ficar. Mas quais são os seus porquês nesse momento da sua vida, né? Porque eu acho que quando a gente olha para os porquês, como você falou, Nivas, a vida empurra você, né? E se você não Sim. vai por bem, você vai por mal. Pode ter Você vai de certeza que qualquer você vai. maneira. Você Você vai vai de na qualquer dor. maneira. Sim. Ou você vai no amor, ou você vai na dor. Então, que seja Que seja, melhor no que seja amor, uma né? decisão consciente, né? Que seja uma Seja escolha uma decisão consciente. consciente. Agora, se você decidir ficar paralisado, tá tudo bem, mas saiba que em algum momento você vai precisar se movimentar. Esse movimento que eu fiz foi muito importante para mim, foi muito bom para mim. Eu sou muito grata por esse período, né, de trabalho, porque eu percebi muitas coisas e eu precisava fazer esse movimento, porque senão eu ia continuar paralisada, Sim. né? Naquele lugar que eu estava, mantendo a pontuação do jeito que estava, fazendo as mesmas coisas. Então, assim, foi foi no amor, né? Mas assim, às vezes a vida empurra a gente para fazer coisas que não é tão no amor, né?
É É no que a momento. gente toma, às vezes a gente demora para tomar uma decisão e aí a vida fala, bom, já que você está demorando, então eu vou te empurrar já, então, porque daí você vai ter que Sim. fazer algo, né? Porque a vida é movimento, né? Como Uhum. diria aquela filósofa, eu gosto das filósofas, gosto de falar que ela é filósofa, né? A filósofa Dory, do. Como é que é o nome daquele desenho? Procurando Nemo. Como diz a Aham. filósofa Dory, continue a nadar. No Continue a nadar. sentido de movimento, continue se movimentando, né? Paralisado não é um bom negócio para ninguém, nada no planeta aqui paralisado. E aí, você falando isso, né, colocar no papel os seus porquês, eu me lembrei de uma ferramenta de coach, essa ferramenta até de coach é uma ferramenta muito legal, que quando eu aprendi, eu falei, cara, que ferramenta sensacional, que ela faz com que todas as vezes que eu estou paralisado em alguma decisão, eu utilizo essa ferramenta comigo ou com alguma pessoa que eu estou atendendo, que é a ferramenta chamada ganhos e perdas, ou perdas e ganhos, não sei se alguém aqui já Hum, conhece, no final das legal. contas, não sei se você conhece, Ana. Conheço. Legal. Porque quando você coloca no papel, então é assim mesmo, eu vou ensinar vocês aqui, bônus da live. Você coloca de um lado, escreve perdas, escreve do lado ganhos. E aí você faz divide ela no meio aqui, né? E divide aqui embaixo aqui também. Então, quais são os ganhos? Porque quando a gente paralisa? Quando eu estou numa indecisão de fazer ou uma coisa ou outra. Então, eu coloco essas duas coisas e falo, tá, se eu fizer isso aqui, quais são os ganhos? Se eu fizer isso aqui, quais são as perdas? A mesma Uhum. decisão. Se eu for para a direita, quais são os ganhos? Quais são as perdas? Depois embaixo eu coloco, se eu for para a esquerda, quais são os ganhos? Quais são as perdas? Quando eu leio quais são os ganhos, quais são as perdas de uma decisão e de outra, fica claro, fica muito claro, de verdade, fica muito claro o que eu vou ganhar e o que eu vou perder. E aí o medo, ele meio que dá uma dissipada. Porque aí, Uhum. quando fica claro, eu falo, nossa, mas peraí, as perdas não são tão perdas assim no final das contas se eu for para cá. Porque se você colocasse no papel quais são as perdas de eu tomar essa decisão e trabalhar nessa outra empresa, você vai ficar lá, você vai aprender, no final das contas, você vai deixar o seu negócio de um lado, mas quais são os ganhos? Eu vou aprender, eu vou ter contato com outras pessoas, eu vou aprender mais sobre negócio. Ou seja, Uhum. quando fica claro para a gente quais são as perdas, quais são os ganhos de uma decisão ou de outra, na minha compreensão, a gente se movimenta mais rápido, porque Sim. aí fica mais claro. O que na minha compreensão, faz com que as pessoas paralisam? É a falta de clareza do que ela vai ganhar e do que Uhum. ela vai perder se ela for para a direita ou se ela for para a esquerda. Exatamente. A falta de clareza paralisa qualquer um de nós, tá? Então, para gerar mais clareza, achei legal a Ana colocar, né? Joga no papel, coloca no papel. E quando você coloca no papel, fica mais claro aí. Eu acho que é Claro. legal essa Eu ferramenta, ajuda bastante também. sempre faço listas assim, e eu vou usar aqui uma frase que a minha mãe me falou há um tempo atrás. Deixa eu anotar. Ela falou, filha, eu sei que muitas vezes a razão fala mais alto, mas você precisa ouvir o seu coração. E eu acho que quando a gente está em sintonia da razão com o coração, a nossa vida flui muito pro mais. Sem dúvida. Apesar da gente ter milhões de obstáculos, trabalho, tem que criar coisas, enfim, né? Agora, quando você tá, o coração fala uma coisa e a cabeça fala outra, é esse movimento que você está falando da indecisão, né? Que o Sim. seu coração tá falando, não, eu quero ir para cá, eu quero fazer isso, eu quero, sei lá, né, fazer outra coisa, trabalhar com outra coisa, enfim. E a cabeça fala, mas não dá, porque agora você tem conta e vai que, e não sei o que. Então, minha mãe falou isso pra mim, e quando ela me falou isso, eu falei, nossa, minha mãe tem toda a razão, porque quando eu sigo o meu coração, realmente eu tenho essa vontade de fazer, é a vontade de viver. Perfeito. E quando eu Perfeito. sigo a cabeça, eu fico paralisada, Perfeito. A entendeu? gente, a gente pode, a gente pode colocar aí como se fosse fazendo um paralelo, como sua mãe colocou, né, a razão e o coração. A gente pode colocar também como se fosse o ego e o divino, o Sim, coração sendo o divino e o ego sendo o racional, no sentido de quando a gente exatamente. segue a vontade de algo maior, de Deus, né, vamos dizer assim, do nosso espírito, da nossa alma, a gente faz movimento por mais. Quando a gente faz a vontade do ego, a gente faz movimento por menos. Porque o ego é que tem medo, o ego é que acha que vai acabar o mundo quando você vai tomar uma decisão. Uhum. Então, acho que legal, excelente conselho da sua mãe, anotei aqui, inclusive. E eu acredito que quando a gente faz algo. E assim, é muito importante colocar.
o divino, os movimentos do divino que há em nós, eles vão ser sempre movimentos de desafios. Por quê? Porque ele está rompendo barreiras, ele está expandindo, então ele está indo para um lugar desconhecido. Geralmente ele nos envia para um lugar desconhecido. Você vai precisar da fé, inclusive. Eu sou desse lugar. Então, ele vai nos. Por quê? Porque ele quer experimentar. Porque ele sabe que tudo vai dar certo no final das contas. Ele sabe, não, pode ir, eu sei. Ele está enxergando o que nós não estamos, o que o ego não está enxergando. O ego quer ter controle. Não, mas eu não sei qual é lá. Não, mas você não sabe, porque você não experimentou ainda no final das contas. Né? E aí, depois que você experimenta, fala, aí o ego quer roubar, às vezes, também a vitória, né? A celebração da vitória. Fala, mas nem foi tão difícil assim. Então tem que tomar muito cuidado também, porque é importante celebrar também, né? Toda decisão tomada. E pequenas celebrações faz a gente confiar mais no mundo espiritual, no final das contas, né? Que a gente não foi muito acostumado a se relacionar com o mundo espiritual, então por isso que a gente bagunça a nossa vida também, né? O Nivas, é engraçado, né? Porque esse ano eu tinha um planejamento, assim, vou prestar serviço para essa empresa até a metade do ano, aí vai acontecer tal coisa na minha vida, vou ficar mais tranquila, aí eu consigo ficar só com a Mary Kay de novo. Ou seja, é exatamente o que você está falando, eu estou no controle, né? Então, esse vai ser meu planejamento e tá tudo certo. O que que a vida fez? Não vai acontecer nada daquilo que você está imaginando, querida. Vai acontecer ao contrário. Seu filho vai morar com você de novo, você vai aumentar a sua despesa, tudo para dizer assim, e aí? Muito, muito, muito bom, muito, muito legal. Você vai fazer ou vai fazer? Isso é legal porque não significa, né, para nós orientais aqui é muito importante dizer o seguinte, não significa que você não vai planejar, não significa que você não vai fazer seus planos. Não, não. Você vai fazer seus planos, mas compreenda que tem algo maior, né, tomando conta disso. E tá tudo bem, né? Não vai ficar frustrado. Então eu vou deixar de qualquer jeito. Não, deixar de qualquer jeito não é divino também. Não, o divino é organizado, o divino é belo. Só que você precisa... É aquilo que tem um professor meu que ele fala o seguinte, cara, faz o seu melhor, faz o seu máximo, planeja o melhor que você puder planejar, só que ainda compreenda que não depende de você o resultado final. Não se prenda ao resultado final. Não é isso que vai construir o resultado final. Planeje-se para que você faça o melhor, para que você entregue o melhor, para que você dê tudo de si, mas ainda assim compreenda que existe algo maior ou alguém maior no controle de tudo. Então, quando não for para a direção que você planejou, tá tudo bem. Né? Tem alguém que sabe que é um caminho melhor do que aquilo que eu planejei, que eu achei que era bom, que eu achei que já era bom, mas existe um caminho melhor. Só que quando a gente separa, como é que a gente identifica o sucesso do fracasso? Só depois que passou. O livro da Psicologia Financeira fala sobre isso. A gente identifica um sucesso de um fracasso, uma decisão, a gente só consegue falar assim, nossa, a decisão de fulano foi muito bem sucedida, mas é porque passou já. Aquela mesma decisão numa outra situação, numa outra vida, pode ser fracasso. Por quê? Porque passou também. Então a gente precisa levar em consideração que existe um fator aí que a gente não controla. Então, eu vou tomar minhas decisões, eu vou planejar pra caramba, eu vou fazer o meu melhor, mas existe algo que a gente não controla. E é importante a gente ter consciência disso, porque senão a gente acha que, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo porque tomei essa decisão. Não, não, existe um fator que você não controla, tá tudo bem, calma, continua a nadar, como diz a Tória. Continue fazendo o seu melhor. Eu vi uma entrevista, eu não lembro, era um ator famoso lá dos Estados Unidos, e ele falou que quando ele estava varrendo o chão antes dele ser famoso, ele trabalhava, né, como faxineiro numa empresa, e ele estava varrendo o chão e ele estava pensando assim, e se eu ganhasse $1 milhão para varrer esse chão, como que eu ia varrer esse chão? E aí ele começou a varrer o chão, assim, perfeitamente, né? E ele falou que ele colocou isso na vida dele, para tudo que ele começou a fazer a partir daquele momento. E se eu ganhasse $1 milhão para limpar esse vidro aqui, como que eu ia limpar esse vidro? E foi se nós isso. ganhássemos $1 milhão para fazer essa live, como seria Nossa, essa live? A luz ia estar melhor, com certeza. Não, mas isso é muito interessante, porque é muito legal, porque no final das contas é sobre a nossa entrega, né? O que a gente está entregando para o mundo, no final das contas, né? Da maneira como eu estou entregando para o mundo aquilo que eu estou entregando,
se eu falar assim, cara, eu tô ganhando US$ 1 milhão para fazer isso aqui. Isso muda, no final das contas, a nossa vibração, né? Porque é isso, Uhum. né? Muda como eu vou fazer as coisas, como eu tô sentindo aqui agora. Não importa se tem 4 pessoas aqui na live, 6, 10, 1 milhão de pessoas aqui na live, mas a live já está de milhões, a Fabiana falando, ó. Significa que como que eu estou entregando isso aqui, no final das contas, para o mundo? E aí, a forma, e aí que é muito louco, a física quântica na veia. A forma como eu estou entregando é que eu vou receber. Perceber. Se eu estou entregando, mas eu não estou ganhando nada para isso, ninguém está vendo isso daqui, eu estou entregando de qualquer jeito, no final das contas, eu vou receber de qualquer jeito, né? Porque Exatamente. é a justiça da forma como foi criado isso aqui, né? Isso é muito legal. E aí vem a questão da reserva financeira. O quanto é importante nesse momento, né, da entrega, de você fazer algo sem ter essa obrigação, vamos dizer assim, de ganhar o dinheiro por Perfeito. aquilo que você está fazendo. Que se você tem uma reserva financeira, você tem uma segurança para você fazer o seu melhor, independente do resultado que vai vir, entendeu? Perfeito, Então eu perfeito, penso concordo muito plenamente. nisso, né? Eu ouvi o Bruno Perini uma vez falando, não sei se alguém que conhece ele, né, que é um dos grandes educadores financeiros da internet. Ele falava o seguinte, ele falava, até você juntar R$ 100 mil, vai dar um pouco de trabalho, dá um pouco de trabalho. Depois que você juntou 100 mil, fica tranquilo no final das contas, não vai mudar muita Uhum. coisa na sua vida. Mas o que ele falava sobre o seguinte, e aí eu trouxe pro meu método a seguinte filosofia de trabalho. Nós temos na nossa reserva a quantidade de dinheiro que a gente suporta no final das contas. A gente suporta o valor que você tem na reserva. Ah, eu não tenho nada. Então é porque você não suporta a energia do dinheiro. Você ainda não Uhum. suporta a energia do dinheiro. Quando o dinheiro chega, você tem que se livrar dele o mais rápido possível. Na medida que você. Porque assim, quanto mais você vai reservando, mais vai dando. Cara, preciso colocar esse dinheiro num lugar que vai expandir ainda mais. Eu preciso colocar esse dinheiro num lugar que vai render ainda mais. Mas você precisa ter controle emocional para suportar, deixar aquele dinheiro ali para o propósito ao qual ele foi criado, que é reserva, para que você possa ter ele ali, como a Ana colocou, para ele te dar uma segurança nas tomadas de decisões que você vai tomar. Então, Sim, quanto mais você tem a capacidade de suportar a energia do dinheiro, mais dinheiro você vai ter à sua disposição. No final das contas é sobre isso. Então, o que eu trabalho hoje na minha vida? Eu me preparo para suportar cada vez maiores quantidades de dinheiro. Se eu tenho uma quantidade de dinheiro, é aquela quantidade que eu suporto hoje. Poxa, então eu preciso estudar mais, eu preciso entregar mais, eu preciso melhorar meu emocional, minha capacidade de gerar para que eu possa uhum. ter, mais, para que eu possa ser como se fosse um cofre. Esse cofre aqui suporta mais a energia do dinheiro. Entendi. À medida que eu vou expandindo a minha capacidade de suportar, mais água ou mais energia do dinheiro pode ter aqui dentro. Um copo de 100 ml suporta 100 ml. 1 litro suporta 1 litro. 5 litros suportam 5 litros. Mas não adianta eu, como 100 ml, uma pessoa de 100 ml, querer colocar 5 litros. Vai desperdiçar uma grande quantidade de água. O que Tá. acontece é quando a pessoa ganha muito dinheiro, mas ela não é o recipiente que suporta aquela quantidade de dinheiro, vaza tudo. Então o que a gente precisa fazer? Expande o recipiente, que sou eu, que sou você. Ô, Nivas, esse é um bom tema para uma próxima live, hein? Concordo plenamente. Você não acha? Como expandir a sua capacidade de ganhar dinheiro. Aliás, não é nem de Anota aí. ganhar, é como expandir a sua capacidade de suportar o dinheiro que você Suportar. ganhou já, Nossa, que anota já esse chegou tema aí. aqui. Anota esse tema. Como expandir a sua capacidade de receber o dinheiro? Suportar. Suportar o dinheiro. Você já Suportar. recebeu, mas você tem que ficar com ele, certo? Exato. Aqui a Fabiana colocou aqui, ó, ser para ter. Exatamente. Então, se eu sou um copinho de 100 ml, eu vou ter 100 ml. Não, eu quero 500 ml. Então, primeiro se transforme no recipiente de 500 ml. E aí o universo fala, bom, agora ali já está pronto para receber 500 ml. Vamos entregar 500 ml. Legal Não, esse agora eu quero um tema. litro. Agora eu vou me transformar no recipiente para receber 1 litro. Mas primeiro eu preciso ser É um verdade. recipiente para depois chegar. Porque se chegar, mesmo que chegue,
vai desperdiçar, vai se Você não vai perder, ficar, né? não vai Sim, ficar, porque não suporta. Eu posso colocar 1 litro d'água dentro do copo 100 ml. é Quanto que verdade. vai ficar no copo? 100 ml, Não porque é vai só o ficar. que ele suporta. Não é que o mundo é injusto, não, é porque eu não suporto mais que isso. É simples É. assim, quem criou isso aqui criou, quem criou isso aqui é sábio, né, gente? Vamos lá, ele é Ô, justo, né? Nivas, você podia ensinar isso pra gente, né? Esse como. A Dá coisa mais simples. esse, dá esse conteúdo aí, vai. Beleza, então vamos deixar agendado para uma próxima live. E a Ótimo. gente, nessa próxima live a gente troca ideias sobre isso, então. Como Legal. expandir o recipiente que eu sou nesse momento? E é legal porque cada um de nós estamos num momento da nossa vida. Não adianta eu querer também sair de 100 ml para me tornar um recipiente de 10 litros. Não, é Vai muito dar louco bem, isso ó. que você está falando, Vai. porque, olha para você ver, você está falando, tá vindo várias fichas aqui, né? Quando eu entrei na Mary Kay, a minha diretora perguntou quanto que eu queria ganhar. E Uhum, para mim, eu tinha um número que era R$ 10.000. Se perfeito. eu ganhasse R$ 10.000 por mês, eu já estava muito feliz, porque eu ganhava 4.000 no meu último trabalho. Então, assim, e Perfeito. quando eu comecei a ganhar mais de R$ 10.000, o que que eu fiz? Paralisei. E comecei a ganhar E menos que aí, dez e aí o mil. universo falou assim: bom, agora vamos esperar, né, gente? Ó, ela já tá no recipiente de 10 mil, vamos esperar agora ver o que ela vai fazer. Exatamente. E os 10.000 é um número para mim muito marcante, assim, porque é o que eu ganho. Eu não saio disso, entende? Falou, sim, claro que eu entendo. Então, assim, cara, eu falo, meu Deus. Hoje eu pensei isso, eu falei, meu, eu preciso ganhar mais de 10.000. Não tô. A Eu tô Fabiana, a feliz. Fabiana tá colocando aqui, ó, escolha, kkkk. Esse é o poder da escolha, tá vendo? Esse é o poder da nossa escolha. Mas é Esse. inconsciente, a gente precisa Ah, ter, claro. tá muito, expandir, realmente, acho que é expandir a nossa mentalidade, né, Nivas? Sim, sim. A Fabiana tá colocando aqui, ó, renovar o contrato. No final das contas, é isso mesmo que a gente precisa fazer, todos nós, no final das contas, que estão querendo expandir. O problema, e aí a gente pode trabalhar isso na próxima live, é quando eu quero expandir o meu contrato olhando para a vida da Ana. Aí vai dar um BO. Uhum. E é isso que as pessoas fazem, né? Então eu não vou aqui vender uma fórmula mágica, no final das contas é mais simples do que a gente imagina, mais óbvio do que a gente imagina, porém Uhum. a pessoa fala assim, mas eu queria expandir, e não estou dizendo que não é possível, tá? É possível. Mas assim, é possível eu sair de 10 mil e me tornar um bilionário? Claro que é possível. Só que nessa jornada, você está disposto a vivenciar a jornada que isso exige? Você precisa fazer essas perguntas, porque é uma É, escolha também essa jornada que vai ter que ser vivenciada. Então a pessoa sim, quer sair daqui para vir para cá, mas ela jornada, não, isso aqui eu não quero. Não é assim que funciona, né? exatamente. É sobre troca. A gente está falando Eu aqui já sobre troca. vivi isso, gente. Eu posso dizer que vira um peso. É muito louco Exato, isso. Mas exatamente. você começa a se sentir pesado, Perfeito, perfeito. né? Uma Então, coisa que eu assim, decidi, por exemplo, na minha vida, eu já decidi, esse contrato eu já fiz comigo mesmo. Eu não quero ser bilionário. Eu já decidi, porque eu sei qual é a rota que um bilionário faz. E eu não quero fazer essa rota. E eu estou em paz sim, com isso, tá? Só para deixar claro. Quando você fica em paz com a rota que você está vivenciando, gente do céu, é maravilhoso. é, É sobre fluir dentro da sua própria existência, dentro da sua própria realidade, aquilo que você escolheu para você. Mas legal. o influencer X, Y, Z está falando, deixa, essa é a escolha dele, vai com Deus. Eu abençoo, inclusive, a sua jornada, mas eu sei qual é a minha. Tá? Mas a gente fala sobre isso então na próxima Olha live. só que legal. Eu comecei hoje, exatamente, um projeto com a minha equipe que se chama hashtag Foca no Seu. Olha que legal! E a gente vai trabalhar esse trimestre os objetivos individuais de cada consultora com essa Perfeito, hashtag, foca no seu. perfeito, Então a perfeito, gente vai perfeito. olhar, cada uma vai olhar para o seu objetivo, vai fazer o seu trabalho individual dentro daquilo que você quer ganhar. Muito Exatamente isso bom. que você está falando. Muito bom, é. Essa é a linha Legal, de né? raciocínio. Show de bola. Para a gente encerrar, Foca então, no Ana, seu. se você pudesse deixar uma única mensagem sobre o poder das escolhas para quem está nos assistindo ou vai nos assistir gravado, qual seria essa mensagem sobre o poder das escolhas? A mensagem que eu quero deixar é que não escolher
é uma escolha, mas saiba que quando você escolhe, você está fazendo um movimento para a vida, né? Você está fazendo esse movimento para o mais. Então, independente da escolha que você faça, né, que você tenha que fazer, tenha essa consciência que essa escolha vai te levar para o mais. Agora, ficar paralisado, não. Né? E você também pode escolher não escolher, Verdade. mas olhar para a escolha e tomar essa decisão e agir, fazer esse movimento, seja qual for, né? Um regime, um relacionamento, um casamento, um divórcio, não sei qual a escolha que cada um aqui vai estar vivendo nesse momento, um trabalho, enfim. Esse movimento vai te levar para o mais. Vai dar mais trabalho, vai dar mais dor de cabeça, mas também vai te trazer muitas coisas novas, né? Então, acho que essa mensagem que eu quero deixar, escolha fazer a sua escolha, né? Para que você possa se movimentar na vida e ir em busca aí de algo que realmente aquece o seu coração. Acho que é Muito isso. bom, muito bom. A minha, vou deixar uma mensagem, posso então aqui? Pode, Me claro. veio uma aqui agora dentro do meu trabalho, dentro daquilo que eu trabalho, que é o seguinte, que tem a ver com método, que tem a ver com as finanças, no final das contas, né? Quem não escolhe, tem a ver com o poder das escolhas, quem não escolhe cuidar do dinheiro, acaba sendo escolhido pelas dívidas. Porque é um resultado, no final das Verdade. contas, tá? Processo. Então, escolha cuidar do seu dinheiro. Se você não escolher isso, alguém vai escolher, e aí você vai ser escolhido Uhum. pelas dívidas. A Ana Cláudia colocando aqui, ó, adorou a live de hoje. Obrigado, Nivas e Ana América. Ah, Fabiana também, obrigada. gratidão. Gente, vocês que estiveram aqui com a gente, muito agradecido. Tá? Obrigada, Você que gente. vai assistir gravado depois também, obrigado por nos acompanhar aqui. Coloca no comentário qual foi o seu aprendizado dessa live. Ana, muito agradecido aqui Ah, pela eu também disposição, por nos dar agradeço, o seu Lívia. tempo. Obrigado por você estar aí com a sua avó. Agradece a sua avó por deixar você um pouquinho aqui com a gente também. Deus abençoe sua ancestralidade. Obrigada. Que Deus possa continuar te abençoando, abençoando sua vida, Amém. abençoando sua família, abençoando suas finanças e que você possa continuar liderando aí mulheres para que elas possam também prosperar na vida delas Sim, em todas as áreas da vida, viu? Muito é meu agradecido. propósito. Amém. Obrigado, Deixa gente. aí Grande anotado o abraço. Até a próximo tema, próxima. hein? Oi? Vamos deixar anotado esse próximo tema. Vamos. Vou anotar aqui, depois vocês nos acompanham aqui Tá pelo bom, Instagram, a gente anota, vai decidir a data. Valeu. combinado. Um Beijo. abraço. Tchau, tchau. Tchau.